Neste momento nós vamos analisar o modelo de dados do Syndic. Para isso eu vou utilizar o DB Designer. Como eu estou utilizando o MySQL, o DB Designer é uma ferramenta bem simples que atende à minha necessidade. Aqui eu tenho 18 tabelas neste modelo de dados do Syndic. Vou colocar aqui o zoom para 70%. Ainda fica ruim de ver, vamos colocar para 80%. Agora sim já melhorou. Tá, vamos ter primeiro uma visão geral das tabelas, né? Eu tenho uma tabela banco, tenho uma tabela contas condomínio, contrato fornecedor, correios CEPs, contas a pagar, carta cobrança, inquilino, centro custo, gás detalhe, gás cabeçalho, contas receber, condomínio, ata conciliação, cheque não compensado, fechamento, movimento. E é isso aí. Vamos então entender agora por que essas tabelas existem e como elas se relacionam. Observe que a tabela condomínio é a que se relaciona com quase todo mundo. Em primeiro lugar, vamos observar aqui o relacionamento entre condomínio e contas condomínio. Este relacionamento aqui. Na verdade é um relacionamento N para N entre condomínio e banco. Eu vou ter aqui um cadastro de banco, onde eu tenho o código do banco, tenho o código da compensação, tenho o nome do banco e tenho o site do banco. Tá, isso aqui eu vou pegar esses dados na Febraban, no site da Febraban, eu vou ter esse cadastro completo aí dos bancos. Eu vou ter o cadastro do condomínio, onde eu optei por ter um código alfanumérico, o nome do condomínio, o endereço, o bairro, cidade, o estado, o CEP, telefone, fax, CNPJ, e-mail, nome do síndico. Aqui eu optei por colocar as 4 instruções do boleto diretamente no cadastro do condomínio, a mora, a multa, o rateio, né, se esse condomínio ele segue a divisão por rateio, no caso o síndico vai colocar aqui o valor total da despesa do mês e automaticamente ele vai distribuir essa despesa pelos apartamentos de cada inquilino, de acordo com a sua fração ideal, né, que é um código que já vai estar na convenção do condomínio. É baseado aí nas dimensões da área de cada condômino. E aqui o dia do vencimento. Muito bem. O condomínio é de praxe que cada condomínio ele tenha uma conta bancária. Mas pode ocorrer de ele ter mais do que uma conta. Ele pode ter, por exemplo, uma conta corrente e uma conta poupança, onde o síndico ele fica armazenando lá o fundo fixo. Ok? Então ele pode ter uma conta corrente no banco e a conta poupança em outro. Isso é possível. É possível também que o condomínio tenha mais do que uma conta corrente, embora isso seja bem mais difícil de acontecer. Então essa tabela do meio aqui, ela vai armazenar as contas bancárias do condomínio. Observe que ele tem uma chave estrangeira de banco, tem a chave estrangeira de condomínio. Essas duas chaves formam a minha chave primária. Daí eu vou ter a agência, a conta e o tipo de conta, que é do tipo SHA-1 aqui, o tipo de dado. Quando eu clico 2 vezes na tabela, eu tenho aqui um comentário que me explica o que é esse tipo de conta. C, corrente, P, poupança. Depois nós podemos criar uma restrição no banco, né, informando que este campo ele aceita apenas os valores C e P. Ok? Muito bem,
Eu tenho aqui então agora uma outra tabela do meio, que é uma tabela contrato fornecedor. Tem aqui uma tabela fornecedor, onde ela tem as informações do fornecedor. E essa tabela aqui ela vai armazenar os contratos que são celebrados entre o condomínio e os fornecedores. É interessante que o síndico ele tenha essa espécie de controle, né? Os contratos que foram feitos entre o condomínio e determinados fornecedores. Fornecedores que prestam a mão de obra, a segurança, a limpeza do condomínio. Então, que cuida do jardim, por exemplo. Então, essa tabela é que vai armazenar essa informação. Ela tem aqui um número de contrato, que é um campo dela mesma, né, um campo dessa tabela. Ela tem o código do fornecedor, que vem daqui, e tem o código do condomínio, que vem da tabela de condomínio. Esses três campos formam a chave primária. Além desses campos, eu tenho a referência desse contrato, né, por que existe esse contrato, vai ficar aqui neste campo, a data de início, a data de fim, o dia do vencimento, qual é o dia que o condomínio paga esse fornecedor, e qual é o valor desse contrato, né, no caso aqui o valor mensal do contrato. Observe que eu tenho aqui uma tabela CEPS separada. Essa aqui vai ser uma tabela de uso. Ela não está relacionada com nenhuma tabela. Como assim? Bom, aqui são os CEPs dos Correios do ano de 2007. Então eu tenho aqui 700 mil registros. Eu poderia, por exemplo, vincular a tabela fornecedor à tabela de CEPs, ou a tabela de endereços, por exemplo. Então o fornecedor ele não teria aqui esse campo endereço, nem bairro, nem cidade, nem CEP, nem não teria esses campos. No entanto, quando eu vincular essa tabela fornecedor, se eu fizesse isso, se eu vinculasse a tabela fornecedor à tabela de CEPs, em algumas consultas eu poderia perder desempenho no sistema. Porque aqui eu tenho 700 mil registros. Tá? Então é interessante que eu faça o seguinte, que eu deixe essa tabela CEP apenas para uso. Quando eu for entrar com o endereço do fornecedor, ou com o endereço do condomínio, por exemplo, na hora do cadastro, então eu faço uma consulta em cima do CEP, né, e retorno o endereço daquele CEP para essa tabela. Ok? Eu tenho aqui uma tabela contas pagar. Nesta tabela vão ficar armazenadas todas as contas que devem ser pagas pelo condomínio. O que é que essa tabela ela armazena? Eu optei por utilizar uma chave primária, que é dessa própria tabela, que é apenas um código alfanumérico. Ela tem 3 campos que são chaves estrangeiras de outras tabelas. No entanto, esses campos eles não formam chave primária nesta tabela aqui. Eu optei por ser assim. E que 3 campos são esses? Primeiro, o código do condomínio, precisa ter. Segundo, uma conta para ser paga deve ser paga a um fornecedor. Então tem aqui o código do fornecedor. E terceiro, o centro de custo. Nós vamos separar aqui as nossas contas através de um centro de custo. Como é que funciona o centro de custo? Esse aqui vai ser um centro de custo bem simples, que é para nós não precisarmos fazer um plano de contas contábil, tá? Então ele vai ter, por exemplo, todas as receitas iniciando aí por 10. Então 10,01 é uma receita, 10,02 é outra. E todas as despesas iniciando por 20. 20,01 água, 20,02 energia, 20,03 telefone, por exemplo, tá? Então nós vamos colocar essa regra aqui na tabela centro de custo. Toda vez que eu iniciar uma conta a pagar, eu coloco então o centro de custo dessa conta, é o código da conta, tá? O número da nota, no caso aí a nota fiscal, nós optamos por colocar aqui um varchar, porque pode ser um serviço realizado através de um recibo. E aí não vai existir número, tá? Simplesmente você vai colocar recibo aqui. O valor do juro, valor da multa e valor pago. Número do cheque,
Toda despesa de condomínio, a princípio, deveria ser pago através de cheque, para que ficasse bem fechada a contabilidade do condomínio, tá certo? Mas assim, o síndico ele pode ter uma espécie de caixa, um dinheiro pouco para ficar ali realizando alguns pequenos pagamentos, tá? Mas o interessante, o certo, o bom é que o condomínio ele realize todas as suas despesas, todos os seus pagamentos através de cheque, para que a contabilidade ela seja bem fechada. Eu tenho então o número do cheque, tenho aqui quem é que o cheque é nominal, a data da emissão, no caso aqui a data da emissão da nota, é a data da entrada dessa nota, data do vencimento, data do lançamento dessa despesa no sistema, a data do pagamento, a data do cheque, e aqui aparece um mês-ano. Quando nós estivermos construindo o sistema, você vai ver que sempre nós vamos trabalhar com a ideia de mês e ano. Por exemplo, janeiro de 2008, fevereiro de 2008, porque o movimento contábil de um condomínio, ele precisa ser fechado por mês. Okay? Então nós vamos ter esse trabalhinho aqui de armazenar este campo, onde vai ter o mês e o ano. Eu poderia pegar isso através de uma data, mas isso vai facilitar bastante a nossa vida, tá? Ok. Tenho então aqui a tabela inquilino, onde o código do inquilino é a minha chave primária. Ele é um var-SHA-10. Como é que é formado esse código do inquilino? Ele é formado através do código do condomínio, mais o número do apartamento e o número do bloco. Esses três campos vão formar o código do inquilino. Nós vamos tratar isso no sistema. Eu tenho também aqui o número da quadra, o nome do inquilino, o telefone dele, o celular, o valor da cota normal, a fração ideal, isso aqui já está na convenção do condomínio, e o CPF do inquilino. Tem uma tabela aqui relacionada diretamente com o inquilino, que é a tabela carta cobrança. Então, eu defini que uma carta ela pode ser enviada até 5 vezes. E aí o intervalo, quem vai definir, é o síndico ou a convenção lá do condomínio. Então eu vou ter aqui o assunto da carta, as datas de envio, o número do processo, caso o inquilino ele não pague, então um processo será aberto, a data desse processo, o advogado do processo e aqui o texto da carta. Ok, eu tenho uma tabela ata, essa é a tabela que vai armazenar as informações das reuniões que ocorrem no condomínio. Então eu tenho aqui um código alfanumérico, o código do condomínio, o número da ata, o assunto, a data da reunião, a data do registro e aqui o texto da ata. Tem uma tabela conciliação, aqui já na parte financeira também. O que essa tabela vai fazer? Ela vai informar se aqueles cheques emitidos eles foram compensados ou não. Toda vez que um cheque for emitido, através do contas a pagar, toda vez que um cheque for emitido aqui, ele cai aqui na tabela de conciliação. O síndico, vez por outra, ou no final do mês, ele vai pegar lá o extrato da conta e vai conciliar. Ele vai simplesmente dizer se esse cheque foi compensado ou não. Aí nós temos duas formas de fazer isso. Ou a gente marca um registro dessa tabela dizendo que ele foi compensado, o cheque, ou então a gente simplesmente exclui o registro desta tabela, já que o cheque ele foi compensado. E aí eu tenho uma tabela de cheque não compensado. Como é que é isso? Quando eu for finalizar o movimento do condomínio, aqui na tabela fechamento, o que é que vai acontecer nessa tabela fechamento? Eu tenho aqui o mês e o ano, tenho o código do condomínio, tenho um código de fechamento que é um código alfanumérico. Eu vou ter o valor do saldo anterior, o valor de recebimentos, o valor de pagamentos, o valor de cheques não compensados, é onde entra esta tabela aqui, o valor do saldo em conta e o valor do saldo real. Porque às vezes o saldo que você tem na conta do banco
não é o saldo real que o condomínio tem. Isso pode acontecer muito. Por exemplo, o síndico ele emitiu R$ 10.000 em cheques. Então ele vê o saldo em banco, um saldo de R$ 10.000. No entanto, aquele saldo, ele não é real. Aquele cheque não entrou naquele mês, mas era para ter entrado. Então ele está aqui como um cheque não compensado. O saldo da conta em banco é 10.000, mas o saldo real é zero. Por quê? Porque tem esses cheques aqui que estão não compensados. Então, quando eu pedir para realizar o fechamento do mês, aqueles cheques que não foram conciliados, eles entram aqui no movimento de cheques não compensados. E esses cheques não compensados precisam ser armazenados. Porque como a contabilidade do condomínio ela fecha mensalmente, talvez seja necessário que eu abra a contabilidade de um mês anterior, ou de 2 meses anteriores, ou 3, não importa. Então eu vou precisar dessa informação aqui armazenada, dos cheques não compensados, para poder fechar os movimentos novamente, mês a mês, se eu precisar abri-los para trás, tá? Então, o cheque não compensado, o que é que ela armazena? O número do cheque, a descrição, o valor, a data e o mês-ano. Tá. Eu tenho também uma tabela de movimento. Essa tabela de movimento ela é muito parecida com a tabela de contas a pagar. Então, toda vez que eu pago uma conta, essa conta vem para a tabela de movimento. O que é que ela tem então? Ela tem o centro de custo, tem o condomínio, tem o mês e o ano, o número do cheque, a descrição, o número do documento, o valor, a data de lançamento e a data do cheque. Qual é a diferença então da tabela de contas pagar para a tabela de movimento? A diferença é a seguinte: contas pagar, eu posso inserir aqui 100 registros para aquele mês. Mas quem aqui diz que aqueles 100 registros serão realmente pagos naquele mês? Isso não é garantido. Então só aqueles registros, aqueles lançamentos que forem realmente pagos é que vão entrar na tabela de movimento. Essa tabela de movimento ela vai ser muito importante para quando eu for realizar o fechamento. É porque esse valor aqui, o valor de pagamentos do mês, ele vai ser capturado daqui, na tabela de movimento. Essa tabela de movimento me garante que todo registro que está aqui é porque foi uma conta que foi realmente paga. Ok? Ela se relaciona com a tabela de condomínio, como nós vimos aqui, e também com a tabela de centro de custo. Tá? Eu tenho aqui também a tabela gás cabeçalho e gás detalhe. O sistema ele vai controlar o gás mensalmente. Como é que isso funciona? Na gás cabeçalho eu tenho aqui um código alfanumérico, tenho o código do condomínio, tenho o mês-ano, o valor da compra do gás daquele mês, se ele vai pegar uma nota ou duas, o número de notas que existir para aquele mês, e vai colocar o valor total aqui. Vai existir o total de consumos, o síndico ele vai ter essa leitura, e baseado nisso nós vamos criar este fator de conversão, nós vamos chegar neste fator de conversão. É através desse fator de conversão que eu vou dividir o valor da compra do gás por cada inquilino. Então, assim como eu tenho aqui os dados da nota do gás, por assim dizer, da leitura, eu tenho aqui o dado de cada inquilino referente à leitura daquele mês. Então, eu vou ter um campo que vai fazer a vinculação com essa tabela aqui de cabeçalho. Vou ter o código do inquilino. Esses dois campos eles formam a minha chave primária. Eu vou ter a leitura anterior daquele inquilino e a leitura atual. Baseado nessas duas informações, eu tenho o consumo do mês. Pego o consumo do mês, multiplico pelo fator de conversão, chego ao valor de pagamento daquele inquilino. Quando eu somar o valor do pagamento de todos os inquilinos daquele mês, este valor deve ser igual, essa soma, ao valor da compra do gás. Ok? Nós vamos ver isso direitinho, como funciona, quando estivermos construindo o nosso sistema. Finalmente eu tenho aqui a tabela contas a receber. É isso mesmo. Pronto.
Essa tabela contas a receber, ela não está normalizada. Nós vamos observar, quando nós estivermos construindo o sistema, que ela deveria virar, ou deveria se transformar, ou deveria ser dividida, por melhor dizer, em 2 ou mais tabelas. Mas isso aí vai ficar para você fazer no exercício. Vamos então analisar como é que ela está atualmente. Eu tenho aqui um código da conta a receber. É um código alfanumérico. Eu optei que ela teria uma chave primária alfanumérica, tá? Tenho o código do condomínio, porque a conta a receber pertence àquele condomínio. E tenho aqui o código do inquilino. Então eu já vinculei que a minha conta a receber teria ou não o código do inquilino. Observe que não é uma chave primária, então não é obrigatório que essa informação esteja aqui. Muito bem, tem o mês, ano, a data de vencimento, valor da cota normal. Estou dizendo aqui então que uma conta a receber é como se ela fosse o que o inquilino está pagando naquele mês, né? O valor do pagamento do inquilino naquele mês. Tem um campo cota extra, é o char tamanho 1. Ele vai me informar se houve ou não cota extra naquele mês. Tem o motivo da cota extra, vamos dizer, criação de uma quadra de tênis, por exemplo. Então esse motivo ele vai ficar armazenado nessa tabela, que já deu para você perceber um problema, né? Se eu tenho 200 inquilinos, esse motivo vai aparecer 200 vezes naquele mês. Valor da cota extra, valor da mora, valor da multa, valor do gás, valor a receber, taxa de desconto, valor do desconto, valor recebido, data de recebimento e tipo de recebimento. Muito bem. Quando nós estivermos criando o sistema, você vai ver que essa tabela aqui já deu para perceber que ela não está normalizada, né? Mas como dividir essa tabela? Vão ser dadas algumas dicas para você dividir essa tabela aqui, normalizar esta tabela, tá certo? Isso vai ficar a título de exercício, como já foi mencionado. Então tá aí. Este é o nosso banco de dados para o sistema de administração de condomínios. É claro que o sistema ele poderia ser maior. Você poderia controlar, por exemplo, a folha de pagamento. Você poderia ter um sistema de compras. Você teria uma tabela de produtos, uma tabela de cotação, tá? Mas assim, esse aqui já é um banco de dados que vai proporcionar a um síndico ou a uma administradora de condomínios, controlar o síndico, no caso o seu condomínio, um administrador de condomínios controlar diversos condomínios. Tranquilo? Esse banco de dados já dá suporte para isso daí. Mas ele também dá espaço para crescer, para que você coloque outras tabelas nele, né? Isso vai ser mencionado no final deste curso, né? Vão ser dadas algumas dicas para que você possa acrescentar outros módulos nesse sistema de administração de condomínios.